Fala aí pessoal, André Mesqueiroz. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que todo mundo está querendo que eu fale, que é o fim da estabilidade para o servidor público e a reforma administrativa do governo Bolsonaro. E o pessoal está falando, me pedindo direto no Instagram para eu falar sobre isso. Eu vou abordar aqui alguns pontos. Fim da estabilidade, a atividade policial vai perder estabilidade? Uma pergunta. Atividade típica, o que é atividade típica do Estado só valerá para os novos servidores públicos? Vamos ver sobre o aumento do estado probatório, quanto tempo será. Atualmente pode ser demitido nos 3 primeiros anos, vou falar um pouco sobre isso. Unificar as carreiras e simplificar. Intenção em reduzir salários iniciais. Algumas coisas eu vou falar sobre isso. Sobre se realmente é o fim e a perseguição no serviço público. Então esse é o vídeo de hoje. Eu quero que você se inscreva no canal, quero que você deixe o like, eu quero que nós precisamos atingir aí no mínimo 500 mil inscritos, preciso que você traga mais inscritos para cá e deixando o like você fortalece o canal. Pessoal, é o seguinte, a atividade policial vai perder estabilidade? Nós policiais militares, nós temos o estado probatório de 3 anos, todo policial tem o estado probatório. Depois nós temos uma estabilidade do servidor público em relação a algumas questões que para o policial militar é de 10 anos, enfim, para termos salariais. A minha opinião sobre isso primeiro, para que serve a estabilidade pública? Ela é um privilégio para o policial militar? Ela é um privilégio para o servidor público? Não, ela é uma garantia de direitos para que o servidor público possa exercer essa atividade sem coação, sem ser coagido, com ameaças do seu chefe, porque geralmente em alguns cargos públicos, o chefe é um cargo comissionado. Você tem um servidor concursado, porém o chefe ele é um cargo comissionado. Então, muitas vezes, existem coações políticas para esses cargos. Nós, policiais militares, por exemplo, se um determinado policial prendeu o filho de determinado político, esse político vai falar com o governador, que vai falar com não sei com quem, vai mandar esse... Acontece muito com os oficiais. Aí manda o oficial lá para o fim do mundo como intuito de prejudicar ele. Isso atinge o policial. Imagine essa atividade e a insegurança que ficaria o policial sem essa estabilidade. Às vezes, quando se fala o fim da estabilidade, Bolsonaro não lê o projeto todo. Às vezes falam estabilidade para determinado fim, para determinado cargo. E se incluir os policiais, que eu acredito que não é necessário incluir os policiais militares para essas carreiras, para o fim da estabilidade, primeiro pregava-se o fim da estabilidade. Agora já viu que ia ser muito difícil, que pegou feio para o governo, agora está querendo aumentar o estado probatório de 3 para deixar ou 6 ou 10 anos. De onde vem isso? Isso vem do ministro Paulo Guedes. Em certa parte eu concordo, porque existem servidores públicos que se aproveitam dessa estabilidade para não trabalharem a contento, não trabalharem. Teoricamente, a teoria de Pareto se aplica muito no serviço público. Por exemplo, eu fui numa unidade de pronto atendimento, o cara foi me dar pressão, não falou nada comigo, eu fui botar assim, eu disse, deixa eu tirar a camisa, ele fez, agora é tarde, todo mal-humorado. Enfim, até mesmo dentro da polícia mesmo, alguns policiais se aproveitam disso, colocam muito atestado, vão para a junta médica sem necessidade, depois você vê ele fazendo outra coisa. E o cara se aproveita realmente. Então você tem uma fruta podre que se aproveita do sistema para tirar benefício e agora querem punir todos os frutos bons porque um cara se aproveitou da estabilidade, certo? Esse é um dos pontos que eu queria falar para vocês. Então, a estabilidade ela serve para proteger o servidor público. A atividade típica de estados. Bolsonaro não quer atingir a atividade típica de estado. São polícia, que o estado detém um monopólio da violência, algumas atividades típicas de estado. Segundo, ele só quer que isso seja válido para os novos servidores. Então, quem entrou no serviço público já está trabalhando, não vai sofrer com essa nova lei, né? Porque é um direito adquirido. A intenção deles é aumentar o estado probatório para 6 ou 10 anos, porque eles queriam realmente o fim da estabilidade. Como pegou mal, eles disseram, não, então vamos aumentar o estado probatório de 6 para 10 anos. Atualmente você pode ser demitido no serviço público nos 3 primeiros anos. Nos 3 primeiros anos você já pode ser demitido do estado probatório. Tanto é que enquanto não passava os 3 anos, eu realmente ficava muito preocupado, porque a atividade policial ela é muito estável. O que acontece?
eu vou falar aqui sobre unificar e simplificar as carreiras. Existem vários tipos de carreiras de servidores, com os mais diversos progressões. Então, cada carreira, por exemplo, a minha carreira é diferente da carreira do policial civil. O policial civil de 5 em 5 anos ele tem uma ascensão. A gente de soldado para cabo agora passar a ser 8 anos no meu estado, mas chegou a ser 10 e não tínhamos carreiras. Os servidores de TEP não têm carreira. Então, seria fazer uma carreira unificada para todo servidor público nacional. A ideia seria essa, porque simplificaria toda a administração pública. A intenção principal disso é porque, por exemplo, existem trabalhadores do governo federal, do executivo, que já começam ganhando 20 mil reais, 19 mil reais, e já atinge o topo rapidinho. Então a ideia dele é para os novos concursados que vão entrar, eles querem reduzir esse salário inicial, certo? Reduzir bastante e aumentar o tempo para você chegar no topo. Então, quem entrar agora numa carreira, por exemplo, estou querendo fazer policial do Senado inicial 19 mil e você rapidamente tem uma ascensão, eles querem reduzir isso. Lembrando, não é o fim da estabilidade, né? Eu não acredito em fim de estabilidade para o servidor público, porque as instituições e suas associações não vão deixar que isso aconteça, não é o fim da estabilidade, mas eu queria falar em relação à perseguição, porque nós da atividade policiais, das atividades, das carreiras policiais, nós desagradamos a diversos setores. Nós temos aqui uma lei seca que até a comitiva de Dilma foi parada. Imagine o servidor, ele sem essa estabilidade, vários processos para que esse servidor fosse desligado seria aberto. Então, nós policiais, nós precisamos de estabilidade no serviço público para exercer. André, mas existem pessoas que se aproveitam disso para cometerem excessos, para faltarem, para prestar um péssimo serviço, para atender mal a população. Veja só, não é melhor eu fazer mecanismos para que essa pessoa ruim, esse mau profissional, seja punido? Porque ele é a exceção. Eu não posso prejudicar toda uma regra por causa de uma exceção. Existe mecanismo para punir esse mal policial, esse mau servidor público, esse servidor público que presta um mau serviço à sociedade. Mas, por exemplo, vamos dizer que você é enfermeiro em determinado posto e você fez uma crítica na rede social a determinado político e o seu chefe é ligado a esse político. Esse político vai e mostra, e esse político determina que haja uma perseguição contra você. Isso vai acontecer. Então, eu acho assim, no Brasil, é muito arriscado você tirar a estabilidade do servidor público. Eu acho muito arriscado tirar a estabilidade do servidor público. Eu acho que eu deveria se aprimorar essa avaliação do estado probatório, ser mais efetiva, ser mais eficaz, em termos de, lógico, nem todo mundo que passa no concurso público é um bom funcionário, então, mas deveria-se ter uma seleção melhor disso. Às vezes eu vejo o processo seletivo muito falho para determinados concursos. Das carreiras policiais ele é um pouco melhorado, mas das outras carreiras de servidores é um processo seletivo muito mal feito. Então, eu poderia aprimorar essa seleção do serviço público, poderia melhorar essa parte da avaliação após os 3 anos desse servidor do estado probatório. Melhorando isso, você teria já um resultado interessante. O problema todo é que a gente está entrando em um modelo liberal. Nós temos uma cultura de um estado grande, nós temos uma cultura de um estado mãe, pai, que é assistencialista. E estamos entrando, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém pensa em fazer concurso. O cara pensa em criar uma empresa, fazer uma startup. Dificilmente uma pessoa, um crânio, um cara gênio, top, ele vai pensar em fazer concurso público nos Estados Unidos. Ele vai pensar, um cara muito top lá, gênio, QI, vai pensar em fazer uma startup, vai pensar em estudar, em fazer um negócio, porque lá é um estado que não é tipo assim um estado grande. Lá concurso público não é interessante. Concurso público é interessante no Brasil e isso tem tempo, isso vai se acabar. Eu falo sobre isso aqui porque se realmente o governo Bolsonaro e as práticas liberais derem certo, concurso público vai deixar de ser viável para essas pessoas, né? Eu sou muito criticado quando eu falo sobre isso aqui.
Mas esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, fique com Deus.